Boa noite a todos, me chamo Presbítero Antônio e hoje eu quero lhes trazer uma reflexão a respeito da nossa confiança em Deus e perseverarmos, até a volta dele, porque ele mesmo prometeu que virá e não tardará. E eu quero trazer uma leitura que se encontra no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, com um único versículo, que é o versículo 13, também em Evangelho de João 14, versículo 2 e 3. Diz assim: esse título ele tem Daniel tem um título que chama-se Os Tempos do Fim, né? Porque Daniel aqui estava fazendo uma, uma previsão e acerca de um anjo, né? Que foi uma revelação e ele estava aqui tendo essa visão. E nós temos aqui pegado aqui, vamos pegar o versículo 13, desculpa, que diz assim: tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. Isso aqui Daniel ouviu a respeito do fim dos últimos, fim dos tempos, né? E nessa sequência aqui de versículos, a revelação que estava sendo dada ali a Daniel fala-se que no versículo 10 diz que muitos serão purificados, embranquecidos, os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os entendidos entenderão. E ele cessa esse versículo, capítulo de Daniel 12, com esse versículo: tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. O que eu quero trazer a respeito desse versículo, queridos, vamos dar aqui um título, né? Ou seja, segue o teu caminho até o fim, como cristão, como servo do Senhor, como serva do Senhor, como a igreja do Senhor. Vamos até o fim, porque o Senhor nos dá uma garantia de moradas no céu. Muitas pessoas criticam, acham que isso não é uma baboseira, mas eu também era assim quando eu era ímpio, né? Mas a minha mente foi aberta, o meu corpo, o meu espírito renovado, e agora eu posso entender sobre a palavra santa do Senhor. Então diz assim: segue o teu caminho até o fim. E nós podemos dizer com que palavras confortadoras termina o livro de Daniel, né? Que esse Daniel 12 é o último capítulo e o versículo 13 é o último versículo do capítulo 12. Então, é uma palavra de conforto. São palavras que procuram animar o idoso, profeta do Senhor, né? Que no caso, aqui Daniel já estava bastante idoso, né? E isso infundiu no coração de Daniel a esperança de que no final dos tempos da história deste mundo, né, ele ressuscitará dentre os mortos, né, para receber a recompensa que o Senhor lhe reservara. Aquilo vai até o fim, que no final, quando ele ressuscitar, ou seja, quando o nosso Cristo ressuscitar dentre os mortos, ou seja, quando Daniel ressuscitar dentre os mortos, ele receberá a recompensa que o Senhor lhe reservara. Isso é para nós todos, se perseverarmos até o fim. Aqui diz, e esse versículo diz: tu, porém, vai até o fim. Em outras palavras, queridos, podemos dizer assim: não fica desanimado, né? Prossegue na jornada da vida, continue sendo meu, assim, é como se eu dissesse: continue sendo meu e continue crendo em mim, até que a morte o alcance. É isso que Deus está dizendo para nós, né? Nós, cristãos, nunca devemos ter incerteza quanto ao nosso futuro, e nem mesmo devemos temer a morte, pois se ele acredita na palavra de Deus, se nós acreditamos na palavra de Deus, para nós a morte não é o fim, mas um recomeço. Amém? Então,
E a parte 2 do versículo diz assim: E te levantarás no fim dos dias, né? É a parte B do versículo 13. Esta é a promessa mais importante deixada por Deus, não só para Daniel, mas também a cada um de nós, certo? O Senhor Jesus disse: Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Está lá no Evangelho de João. Vamos ler esse versículo lá depois. Ele dá essa promessa para nós, os crentes. E sem esta promessa, o cristianismo não teria sentido nenhum. Não teria sentido. Para que seríamos crentes? Se nós não teríamos uma promessa de retorno do nosso Mestre, do nosso Salvador, que diz: não fiquem confusos, não fiquem temerosos, não tenham medo da morte, né? Mas fiquem firmes, porque eu virei buscá-los e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês, ou seja, nós também possamos estar com ele até o fim dos séculos, né? Então, no dia da volta de Jesus, queridos, quando o Senhor Jesus voltar a este mundo, o apóstolo Paulo diz: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porém, para que isto seja real na nossa vida, é necessário que nós aprendamos a viver em Cristo, aprendamos a viver em Cristo e para Cristo. Ninguém morre em Cristo se viver sem Ele. Pense nisto, querido amigo, querida amiga, querido irmão, certo? Ninguém morre em Cristo se viver sem Ele. Nós vamos ler aqui também em João 14, né? 14, 2 e 3, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Eu li agora, mas eu quero ler de novo. E o versículo 2 diz: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: Vou preparar lugar. Desculpa. E quando eu for, aqui o Senhor Jesus está dizendo, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Nós sabemos que Jesus é o único caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, é a vida. E preciso lhe esclarecer uma coisa, que nós nunca estamos só, porque quando Jesus disse isso aqui, Ele prometeu também que enviaria um outro Consolador, né? Ele diz aqui no versículo 16 do capítulo 14, ele diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ou seja, Jesus foi para o céu, está à direita do Senhor, nosso Criador, mas nessa terra, habitando na igreja, em nós, está o outro Consolador. Por que o outro? Porque Jesus, ele é o Consolador. E o outro Consolador, o Espírito Santo, é da mesma essência. Então, o Espírito Santo é o outro Consolador que está nessa terra, consolando a igreja, nos dando consolo, nos dando o vigor, mantendo de pé a promessa que Jesus vai voltar. Então, não desanime, não fiquem desconsolados, porque este Consolador, ele é o Espírito Santo, que é Deus como Jesus, pois o termo outro, usado para indicá-lo aqui no versículo 16, lá no grego, ele tem por tradução halos, que significa outro da mesma espécie. Portanto, amados, o Espírito Santo é Deus ao seu lado, amém? E quem tem Deus ao seu lado não precisa se sentir sozinho, né? Se ele está do seu lado, se ele está do meu lado, o que nós temos que fazer é procurar conversar com ele, com o Espírito Santo, porque ele quer ouvir os nossos problemas, ele quer que nós conversemos com ele como dois amigos, né?
e contar para Ele os nossos temores, nossos sonhos, os nossos desejos. Então, amados, fale com Ele sobre as suas dores, sobre suas tristezas, suas decepções, preocupações e alegrias também, né? Fale com Ele, com o Espírito Santo, como se Ele estivesse conversando com um amigo, né? Porque é isso que Ele deseja que você sinta e faça. Amém? E também deixe também que Ele fale com você através da sua palavra, a Bíblia Sagrada, não é isso? Foi Ele quem inspirou. Toda a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo, deixando nessa Bíblia muitas mensagens que podem ajudar você em qualquer circunstância da vida, certo? Nela você vai encontrar paz, segurança, amor e esperança. Ouça a voz do Consolador e a solidão será amenizada na sua vida. Eu estive enfermo esses dias e confesso que a gente às vezes fica fazendo coisas que não agradam a Deus, né? A gente fica no telefone, mas fica aquilo que a gente sente é o Espírito Santo nos convocando para orar, para falar com Ele, porque Ele quer ouvir. Mesmo a gente estando sadio ou enfermo, Ele está sempre conosco. Então, queridos, procure, se oriente, esteja sempre na presença do Senhor. Deixe o Espírito Santo te envolver todos os dias. É isso que eu desejo a você, com muita paz no seu coração. Que Jesus Cristo, que o Espírito Santo e o amor de Deus, o nosso Pai, estejam com você, hoje e eternamente, certo? Amém. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.